Todos, bom dia, igreja. Como o Rainer falou, o título da nossa mensagem é Quem é o seu Jesus? E eu já gostaria de começar com essa pergunta para você já ir refletindo na nossa mensagem. Quem é o seu Jesus? Quando você pensa sobre quem é Jesus na sua vida, quem é Ele para você? Quem é o Jesus que você serve? Quem é o Jesus que você é discípulo? No mundo nós temos mais de 2 bilhões de cristãos, né? E nós sabemos que nem todas essas pessoas que professam o cristianismo seguem o mesmo tipo de cristianismo, seguem o mesmo tipo de Jesus. A gente sabe que há diversas interpretações, há diversas visões sobre quem é Jesus, há diversas denominações, né, sobre quem é a igreja, quem é Jesus. Mas quem é então o Jesus certo? No meio de tantas igrejas, no meio de tantas interpretações sobre quem é Jesus, quem é que detém a verdade? Como a gente viu na história das crianças, quem é o Jesus de verdade? Será que há um Jesus certo a ser seguido? Como eu sei que o Jesus que eu sigo, o Jesus que eu sirvo, que ele é o Jesus correto? Ou ainda, será que é possível eu seguir alguém que não seja Jesus, mesmo eu achando que é Jesus? E é justamente sobre essas perguntas e essas reflexões que a gente está fazendo aqui no começo da mensagem que eu quero refletir com você, meu irmão e minha irmã, nessa manhã. Então eu quero convidar você a ler o texto de 1 João comigo, do capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 14. Nós estamos trabalhando a nossa série sobre ser um cristão autêntico, um cristão verdadeiro, e hoje nós daremos então seguimento à nossa série em 1 João, capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 14. Diz assim: Filhinhos, escrevo a vocês porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Pais, escrevo a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevo a vocês porque vocês têm vencido o maligno. Filhinhos, escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. E jovens, escrevi a vocês porque vocês são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês e vocês já venceram o maligno. Eu quero dividir essa mensagem em 3 partes, conforme esses 3 grupos ilustrados aqui pelo autor joanino. Primeiro filhinhos, depois os pais e depois os jovens. Vamos começar pelos filhinhos. Ele fala ali: Filhinhos, escreva a vocês, porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. E eu escrevi a vocês porque vocês conhecem o Pai. Aqui nesse trecho dos filhinhos, nós não temos um padrão, como a gente vai ter nos outros 2 grupos. O único padrão que nós temos aqui é quanto ao termo filhinhos. Esse é um termo que aparece 9 vezes na carta de João, na primeira carta de João, e ela é tida como uma forma de tratamento aos discípulos. E era uma forma também feita por Jesus. Jesus também, num dos trechos do Evangelho de João, capítulo 13, versículo 33, ele também se refere aos discípulos como filhinhos. E esse tratamento que João dá aqui aos filhinhos, ele também se inclui aos pais e aos jovens. E também quando for falado sobre os pais e os jovens, também se aplica aos filhinhos. Por quê? Porque todas as qualidades que são retratadas aqui por João devem ser encontradas em todos os cristãos, independente do seu nível de maturidade. Todos devem carregar essas mesmas características. E os temas aqui abordados então por João são 2.
O primeiro é o perdão dos pecados em Jesus e o conhecimento de quem é o Pai. E aqui nós podemos pensar um pouco a respeito de que, se nós olharmos para os evangelhos, se nós olharmos para a trajetória de Jesus, nós vamos ver que o conhecimento de quem é o Pai é revelado em Jesus. Se a gente olhar para o Evangelho de João, no capítulo 14, do versículo 9 a 11, nós vemos Jesus dizendo o seguinte: quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, eu não digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, e creiam ao menos por causa das mesmas obras. Jesus é a revelação do Pai. E é em Jesus, então, que toda a vontade do Pai, ela não somente ela é revelada, mas ela também é encarnada. Jesus é a encarnação da vontade do Pai e da verdade do Pai, na sua própria pessoa. Jesus é a encarnação da verdade. E é em Jesus, então, que o Pai ele tem prazer, como a gente vê na passagem do batismo de Jesus, e é nele que a sua justiça é satisfeita e ela é cumprida, como a gente vai ver lá na carta aos Romanos, no capítulo 3, segundo o relato do apóstolo Paulo. Portanto, o que a gente pode concluir aqui é que o conhecimento de quem é o Pai deve passar por um conhecimento de quem é Jesus. Porque dele, é por meio dele e para ele são todas as coisas. O conhecimento do Pai, sem o conhecimento de quem é o Filho, gera um retorno à velha lei, aos velhos costumes, gera um retorno do sistema sacrificial. Um conhecimento do Pai sem Jesus é um retorno à velha religião. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar, se o Messias ele não ressuscitou, é inútil a nossa fé. Não vale de nada. Na carta de João, no capítulo 2, versículo 23, vai dizer, todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Uma coisa depende da outra. Portanto, a fé no Pai só tem sentido se estiver aliançada no Filho, em Jesus. É no Filho que há o perdão dos pecados. É no Filho que o Pai é conhecido. E falando em Pai, a gente entra aí no segundo grupo, que são os pais. João vai dizer assim, pais, escreva vocês, porque vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. E aqui há uma mesma sentença em ambos os versículos. Nas duas vezes que João se dirige a esse grupo, ele diz a mesma coisa, a mesma sentença. Vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. E a ideia de princípio aqui trazida por João, ou pelo autor joanino, é semelhante não somente ao prólogo da carta de João, em que ele vai falar o que era desde o princípio, mas também é a mesma do prólogo do Evangelho de João, quando ele vai falar no princípio era o verbo, e é o mesmo do prólogo de Gênesis, onde ele vai falar no princípio Deus criou os céus e a terra. A palavra grega que é utilizada para princípio é a mesma nesses 4 textos. E, portanto, a gente pode presumir que João ele estava se referindo de quem era Jesus de fato. Esse Jesus aqui não era aquele crido pelos grupos e as heresias do seu tempo, em que não era um Jesus eterno. O que João está querendo reforçar aqui nessa mensagem é que Jesus, ele é Deus. E pelo fato de Jesus ser Deus, ele é eterno.
Ele sempre existiu. Ele não tem passado, presente e futuro, ele é eterno. O eterno agora. Sem o início da sua existência, ele sempre existiu, desde sempre. E essa ênfase existia porque na época do apóstolo João, e principalmente após a morte dos apóstolos ali, se difundiu uma ideia muito grande de que Jesus ele não era Deus. Jesus foi um cara que recebeu uma unção especial no dia do seu batismo, e essa unção então o acompanhou ali a partir do início do seu ministério, que inicia-se após o seu batismo, e essa unção o abandona, o deixa na cruz do Calvário, e ali ele morre como uma pessoa comum, e é essa a história de Jesus, segundo esse grupo, segundo a heresia desse tempo. Só que tal ideia ela é equivocada, porque Jesus era visto por boa parte da igreja primitiva como Deus. E todos os títulos que eram atribuídos a Deus foram atribuídos a Jesus. O único título que não foi atribuído a Jesus foi o de Pai, do Deus Pai. Mas todos os outros títulos que eram atribuídos a Deus foram atribuídos a Jesus. Isso significava que a igreja enxergava Jesus como Deus, como aquele que é eterno. E logo, a gente pode pressupor que João ele estava afirmando aos discípulos que eles tinham um real conhecimento então de quem era Jesus. Eles tinham um real conhecimento da natureza de Jesus. Que eles não tinham aderido a essas falsas ideias de quem era Jesus. Por isso que nós podemos entender que a marca de um cristão genuíno, ela passa por um real conhecimento de quem é Jesus. Eu não posso ser um cristão se eu não conheço a verdadeira natureza de quem é Jesus. Se eu não conheço quem Jesus é de fato. Eu estou seguindo uma cópia. Eu estou seguindo uma imitação de quem é Jesus. Se eu não conheço quem Jesus é de fato, se eu não tenho um real conhecimento de quem Jesus é. Como o próprio João vai dizer, na continuação desse capítulo, no versículo 21 e 22, eu não escrevi a vocês porque vocês não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem. E porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Havia muitas ideias de quem Jesus era, e há hoje no nosso tempo muitas ideias de quem Jesus foi, de quem Jesus é. Como eu falei na introdução da mensagem, há milhares de denominações, há milhares de interpretações sobre quem Jesus é, mas quem Jesus é de fato? Quem é o verdadeiro Jesus? As histórias, as interpretações sobre quem Jesus é, elas nunca foram unanimidade. Sempre, desde o início, houveram várias interpretações sobre quem Jesus era, e muitas delas foram contraditórias. Mas então, como eu vou saber que o Jesus que eu creio, que o Jesus que eu sigo, que o Jesus que eu conheço, é o Jesus de fato? Como eu sei? E a resposta é dada por João aqui. Que eles conheciam a verdade por quê? Porque eles tinham conhecimento de quem Jesus era. João fala que os pais conhecem aquele que existe desde o princípio. E esse conhecimento ele é algo teórico, e ao mesmo tempo é algo prático. Se Jesus disse que pelos frutos se saberia se alguém é um falso profeta ou um profeta genuíno, são pelas nossas ações que a gente evidencia o Jesus ao qual nós cremos. Através das nossas ações. E isso vai cair num argumento que eu
várias vezes bato nessa tecla que é: a sua fé é evidenciada nas suas obras. Então, quando as pessoas olham para você, quando as pessoas olham para a sua vida, elas vão enxergar o Jesus das Escrituras? Quando as pessoas olham para a sua vida, elas vão ver que as suas ações são parecidas com o do Jesus das Escrituras? Como eu falei em minha mensagem anterior, nós vivemos um tempo onde existem muitos cristãos, mas será que o são de fato? Porque, como eu falei na minha mensagem anterior, quando alguém me fala que é cristão, eu fico com um pouco de receio, eu fico com 2 pés atrás. Até que me prove o contrário, não sei se é. Porque são através das suas obras, através das suas ações, que você demonstra a sua fé, a sua convicção. Muito estrago já foi feito em nome de Deus e de Jesus. E tudo isso, todo esse estrago, ele passa por um falso conhecimento de quem é Jesus. Porque se eu tenho um falso conhecimento de quem é Jesus, isso leva para a próxima sentença. Então eu vou ter um falso cristianismo. Por isso que nós precisamos conhecer quem Jesus é de fato. Por isso que a gente precisa mergulhar no conhecimento de quem é Jesus. Ir para os evangelhos e através do Espírito Santo falar: Deus, me revela aqui quem é Jesus de fato, me ajuda a entender quem foi Jesus, quem é Jesus, quem ele sempre foi. E para isso você precisa conhecer. Quantas vezes você já leu a Bíblia? Quantas vezes você já leu os evangelhos? Como você defende algo que você conhece ou não conhece? E como eu falei, o conhecimento por si só, ele não basta. Porque o próprio Jesus nos ensinou, a sabedoria, ela é comprovada pelas obras que a acompanham. Então só o conhecimento, só a sabedoria não basta. E essa foi a máxima ensinada por Jesus alguns versículos atrás. Lá no início do capítulo 2 da carta, ele vai dizer: nisto sabemos que nós estamos nele. Que quem diz que permanece nele, deve andar como ele andou. E também está presente alguns versículos à frente: aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, permanece nele. Então a gente pode concluir que não basta só conhecer Jesus. É a crença correta, acompanhada da prática correta e da experiência correta. Essa tríade, ela é fundamental para um verdadeiro conhecimento de quem Jesus sempre foi. E por fim, mas não menos importante, nós vamos para o terceiro grupo, que são os jovens. Jovens, escrevo a vocês porque vocês têm vencido o maligno. E jovens, eu escrevi a vocês porque vocês são fortes. E a palavra de Deus permanece em vocês. E vocês já venceram o maligno. E aqui, novamente, nós temos uma mesma sentença e uma mesma ideia. A vitória sobre o maligno. Mas quem é o maligno aqui que João está retratando? A palavra utilizada aqui por João, ele é um adjetivo acusativo, que pode ser traduzido como aquele que é mau, aquele que é malvado, aquele que é maligno. E a ideia de João aqui é trabalhar um contraste, então, entre aqueles que ele já abordou, que são luz, que têm boas obras, daqueles que são malignos, daqueles que são maus, daqueles que são perversos, daqueles que são trevas, daqueles que não praticam boas ações, aqueles que são malignos. Estes podem ser interpretados, por exemplo, como os anticristos, que João vai abordar posteriormente no versículo 18 ao versículo 20.
Os falsos mestres que estavam no meio da igreja, mas que não pertenciam à igreja de fato, porque eram falsos mestres, eram falsos profetas, ensinavam um falso Jesus e, consequentemente, ensinavam um falso cristianismo. Será que nós temos vencido os malignos do nosso tempo? Será que nós temos vencido os perversos do nosso tempo? Será que nós temos vencido as falsas noções de quem é Jesus do nosso tempo? Nós temos vencido aqueles que propagam um falso evangelho? E a resposta para vencer é dada pelo próprio João, porque a palavra de Deus permanece em vocês. E quando João está falando de palavra de Deus, ele está falando do próprio Deus. Porque é essa ideia que João carrega na sua mensagem. Esse é o que os teólogos chamam de querigma. Esse é o cerne da mensagem de João, que a palavra de Deus é o próprio Deus. E no caso, o próprio Cristo, o Logos, lá do prólogo do Evangelho, o Logos do prólogo da carta. Ou seja, só é possível vencer um falso cristianismo, um falso Jesus, se apegando e permanecendo no próprio Cristo. Jesus é o antídoto contra o falso Jesus. Jesus é o antídoto contra o falso cristianismo. Ele é o único remédio para essas coisas. O verdadeiro Jesus. E por isso todo aquele que defende um Jesus que não seja o Jesus da Bíblia, ele é um falso cristão. Ele é um falso mestre. Ele é um anticristo. Porque a ideia de anticristo retratada por João é uma palavra plural que está falando todo aquele que se opõe ao verdadeiro Cristo. Todo aquele que se opõe ao verdadeiro Cristo é um anticristo. Porque ele é ante aquele que é o verdadeiro, o Cristo. É o maligno. O que nós podemos concluir então de tudo isso? De toda essa mensagem que João ensina aqui aos discípulos daquela época e a nós hoje. Que a crença errada, ela sempre vai levar a uma prática errada. Não tem como uma crença errada levar a uma prática correta. A crença errada nos leva a uma prática. A crença correta nos leva a uma prática correta, uma crença errada nos leva a uma prática errada. E o Jesus errado, automaticamente, nos leva a um cristianismo errado. A uma noção equivocada do cristianismo. Quem é o nosso Jesus? Será que é o Jesus das Escrituras? Será que é o Jesus eterno, revelado por Deus em amor e misericórdia? Quem é o nosso Jesus? O nosso Jesus é aquele que é o amigo de publicanos e pecadores? Ou o nosso Jesus é o porteiro do inferno? O nosso Jesus é o Jesus pacificador, manso, humilde, que dá a sua outra face? Ou nosso Jesus faz arminha com o dedo e prega violência e prega intolerância? Quem é o nosso Jesus? Quem é? Muito cuidado com quem é o seu Jesus. Porque um falso Jesus te leva a um falso paraíso.
Então, muito cuidado com o Jesus que você serve. Muito cuidado. Se apegue ao verdadeiro Jesus. Mergulhe nas Escrituras, como eu falei. Peça para o Espírito Santo te auxiliar nesse processo. Deus, aqui no Cristo, que é a tua revelação, em Cristo, me ajuda a conhecê-lo, me ajuda a ser parecido com Ele. É esse Jesus que eu quero servir. É esse Jesus que eu quero ser discípulo, é esse Jesus que eu quero imitar. É esse aqui, o único e verdadeiro Jesus. Me ajuda a segui-lo, por favor. Vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos crescer no conhecimento de quem Tu és. E não só crescer no conhecimento de quem Você é, mas queremos nos parecer com Você. Queremos ser discípulos de fato que Te imitam na conduta e no caráter. Mas para nós imitarmos Você, nós precisamos conhecer Você. E conhecer o verdadeiro Jesus, porque há muitas interpretações sobre quem Jesus é. Mas nós queremos conhecer Você de fato. Esse Jesus revelado na Escritura. Esse Jesus que é a verdade sempre eterna de Deus. Esse Jesus revelado nas páginas dos Evangelhos. É esse Jesus que nós queremos servir. Não o Jesus criado por homens, mas o Jesus eterno. O Jesus misericordioso. É esse Jesus que nós queremos conhecer e imitar, Senhor. Então, por favor, nos ajuda e nos auxilia nesse processo. A cada vez mais conhecer quem Jesus é e imitá-lo, Senhor. Para que haja transformação na vida das pessoas e para que mais pessoas conheçam o verdadeiro Jesus, que é o revelado na palavra, que é o Jesus dos Evangelhos. Nos dirige em paz nessa semana, em meio a tanto caos e turbulência, e que você esteja conosco em cada momento, Senhor. E eu não tenho dúvida que você estará. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos. Amém.